Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode ir direto na sua plataforma de podcast de preferência e buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam também o canal Talk to Biz no YouTube. É um canal ainda pequeno, a gente começou a trabalhar com vídeos no início desse ano, mas a gente usa o canal também como repositório para todos os episódios do nosso podcast, então tudo é publicado semanalmente lá, e a gente tem muito conteúdo em vídeo também, portanto vale a pena. Se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, certamente vai gostar dos conteúdos que a gente produz por lá. Fica a dica, Talk to Biz no YouTube. E hoje vamos falar mais uma vez de marketing no digital, e eu quero aproveitar esse episódio para falar das diferenças entre abordagens orgânicas e abordagens inorgânicas. Eu já conversei com vocês sobre marketing digital em outros episódios, e uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar é que, na verdade, não há diferença, né? Eu trabalhar marketing, trabalhar a ciência da mercadologia num sentido tradicional, para eu trabalhar a ciência da mercadologia em plataformas digitais. Os objetivos e a função básica do marketing, essas coisas, esses elementos continuam exatamente os mesmos. O que muda é a diferença de abordagem, pelo lado das empresas, e também a diferença no comportamento e na postura pelo lado dos consumidores. Em plataformas de venda ou em plataformas de comunicação tradicionais, algumas abordagens são mais efetivas e mais eficazes do que outras. O mesmo acontece nas plataformas de vendas ou nas plataformas de comunicação digitais, onde algumas abordagens e alguns comportamentos são mais efetivos do que outros. Portanto, a gente até poderia dizer que o conceito de abordagens orgânicas ou abordagens inorgânicas, ele se aplica tanto no marketing tradicional quanto no marketing digital. Porém, no marketing digital, eu tenho mais possibilidades de trabalhar as abordagens orgânicas dentro de uma estratégia, e a gente vai explicar um pouquinho cada uma dessas abordagens, e aí vocês vão entender por que isso ganha maior relevância no digital do que no marketing num sentido mais tradicional. Quando a gente fala de abordagens orgânicas, o que isso quer dizer? Significa dizer que a marca vai tentar levar a sua mensagem a um número cada vez maior de pessoas e expor o seu produto, expor as suas ofertas e estabelecer linhas de diálogo com um quantitativo cada vez maior de consumidores sem que ela precise fazer investimentos em mídia. Significa que ela não vai pagar por espaços de mídia, pagar para expor a sua comunicação, pagar para fazer publicidade, por exemplo, para que essas pessoas sejam impactadas, para que a oferta chegue até elas, para que novos canais de diálogo sejam abertos. Quando a gente fala de uma abordagem orgânica, na essência, eu estou falando do milenar boca a boca. Significa dizer que aquela informação ganha maior amplitude, ela ganha circulação, sem que alguém precise gerar um estímulo. Notadamente, o estímulo financeiro é o que se usa nas abordagens de marketing para fazer com que uma oferta ganhe maior visibilidade, para que mais consumidores sejam impactados por uma determinada mensagem e por aí vai. Portanto, a essência da abordagem orgânica é justamente o quê? Eu vou tentar construir bases sólidas de relacionamento e bases sólidas de comunicação para que essa mensagem seja passada adiante sem a necessidade de
investimento em mídia. Por isso eu falei para vocês ainda há pouco que a gente já poderia falar da divisão entre abordagens orgânicas e inorgânicas no marketing tradicional. Porém, no marketing tradicional, a melhor possibilidade que eu teria seria gerar o burburinho, tentar trabalhar eventos ou marketing de guerrilha para gerar boca a boca. Tentava ativar a marca de uma forma inusitada ou impactar um número relevante de consumidores também de uma maneira inusitada, esperando que aquilo gerasse algum comprometimento dessas pessoas e isso gerasse o burburinho, o boca a boca, o buzz marketing, como se fala. Porém, há de se convir que, por mais que a empresa tentasse abordagens diferenciadas, por mais que ela tentasse criar novas mecânicas de diálogo e novas mecânicas de interação com o público, fica muito difícil prever o quanto aquilo vai ter de efetividade, se alguma coisa vai gerar o buzz ou não, se alguma coisa vai gerar o boca a boca, se a notícia vai se espalhar, se as informações vão circular da maneira que a empresa está prevendo. Quando a gente sai do marketing tradicional e vai para a esfera digital, aí eu tenho uma diferença, porque nas plataformas digitais eu tenho uma série de possibilidades, uma série de cenários onde a empresa sim pode estruturar essa abordagem orgânica de uma forma sistêmica para que ela consiga sim prever alguns resultados. Quando você trabalha com uma metodologia como inbound para gerar atratividade, para gerar o chamado marketing de aproximação, onde eu estabeleço uma série de conteúdos e uma série de pontos de contato com o meu consumidor, já que esse consumidor também tem uma postura proativa no digital, ele inicia as buscas, ele decide onde vai clicar, ele acaba construindo, de certa forma, o seu próprio feed de conteúdo. Eu tento posicionar a empresa e gerar conteúdo para que o consumidor, nas suas buscas, na sua própria proatividade, ele encontre a nossa marca, encontre as informações, encontre os canais de venda e encontre os canais de diálogo. Ou seja, embora eu já tivesse uma perspectiva de abordagem orgânica e inorgânica desde sempre, no digital, as abordagens orgânicas, elas ganham muito mais proeminência, porque você tem, de fato, uma série de novas possibilidades. Quantas marcas e quantos profissionais não fizeram grande sucesso e, de repente, foram levados apenas por abordagens orgânicas? Aliás, esse acabou se tornando um dos grandes mitos em relação ao digital, que é possível conquistar tudo sem investir absolutamente nada em mídia, o que é uma falácia. Em algumas situações pode ter de fato acontecido, mas em situações muito pontuais, em contextos muito específicos, isso não acontece toda hora. Portanto, é falacioso quando alguém diz que dá para sobreviver no digital só com abordagens orgânicas, que você não vai precisar investir nada. E vejam como isso é falacioso, já começando pela ideia do investimento. Mesmo que você não invista em mídia diretamente, você vai ter que investir no inbound, vai ter que investir em conteúdo, vai ter que investir nas ferramentas de captação. Então a ideia de que é possível realizar uma estratégia aprimorada no digital apenas por uma abordagem orgânica, ela é uma grande mentira, uma grande falácia. É algo também para a gente ficar atento. Não quer dizer que as abordagens orgânicas não sejam importantes, porque na verdade você começa a construir toda uma arquitetura de conteúdo, de pontos de contato com a marca, de pontos de venda, de comunidades para estabelecer diálogo e relacionamento, e toda essa arquitetura vai dar uma importante sustentação para essa marca, inclusive quando ela fizer as abordagens inorgânicas. E aí agora vamos para o campo das abordagens inorgânicas, porque é o clássico, é o que o marketing sempre fez. Eu tenho lá dentro do P de promoção, eu vou investir em mídia para fazer a minha comunicação de marketing. Significa que eu alugo um espaço em plataformas de terceiros para usar aquele espaço ali para disseminar uma determinada mensagem. Normalmente mensagens de natureza publicitária. Quando eu contrato espaço na TV, quando eu contrato espaço num programa de internet, num podcast, num videocast, quando eu faço um anúncio dentro de um portal, ou quando eu fazia um anúncio dentro de um veículo de mídia impressa, por exemplo, todas essas são iniciativas dentro de uma abordagem inorgânica. Significa dizer que eu estou impulsionando alguma coisa
impulsionando um ponto de contato, impulsionando uma determinada comunicação, impulsionando um canal de vendas, e com isso eu gero maior volume, maior tráfego de pessoas naquele canal ou para aquele conteúdo. Isso é interessante porque durante muito tempo, principalmente os gurus aí das redes sociais diziam que, nossa, agora pelas redes sociais vai ser tudo de graça, acabou a era do anúncio, acabou a era da publicidade tradicional, agora é tudo na base do relacionamento, do diálogo e do conteúdo, né? Cada época tem o seu fator mágico ali, que a galera quer vender curso, quer vender palestra, quer vender livro, mas na prática, ao mesmo tempo que todas essas ferramentas são importantes, sozinhas elas não garantem resultados. Se trabalhadas isoladamente, essas ferramentas não geram nem de longe todo o seu potencial. Além disso, o cenário da internet como um todo, o cenário digital mudou. Todas as plataformas eram muito mais permissivas e muito mais generosas em relação a quem produzia conteúdo com o objetivo claro e nítido ali de vender alguma coisa no final. Hoje as políticas mudaram e se endureceram. As plataformas querem cada vez mais que, para a pessoa que está querendo ampliar essa visibilidade, né, ampliar o seu alcance, que essa pessoa pague sim pelos anúncios. Portanto, eu diria que hoje as abordagens de natureza inorgânica, quando você impulsiona alguma coisa, elas são basicamente inevitáveis. Você pode ter sim algumas situações e alguns cenários muito específicos onde, eventualmente, alguém ou alguma marca ou algum produto conquistou grande visibilidade a partir do buzz, a partir do compartilhamento, a partir do burburinho, do boca a boca, e aí a abordagem orgânica, que de certa forma possui uma natureza imprevisível, essa abordagem orgânica acabou prevalecendo. Mas, no geral, o que eu preciso ter é uma combinação ali, um equilíbrio muito inteligente entre aquilo que eu vou fazer de abordagens orgânicas com aquilo que eu vou fazer de abordagens inorgânicas. E é por isso que elas se complementam. É por isso que é tão mais efetivo quando eu trabalho o inbound, trago o conteúdo, mas também sei fazer as análises corretas para impulsionar esses conteúdos, impulsionar esses brand touch points nos momentos e nos contextos corretos. É isso que de fato potencializa os melhores resultados em uma abordagem digital. E aí a gente volta para o início dessa conversa. Abordagens orgânicas são aquelas que dependem dessa colaboração, mesmo que seja indireta, do público e das plataformas. Portanto, eu conto com a dinâmica social ali, a dinâmica das pessoas, a dinâmica entre essas comunidades para que uma determinada mensagem seja levada adiante. Por outro lado, quando eu vou para as abordagens inorgânicas, eu estou impulsionando alguns desses elementos ou todos eles para garantir que eu consiga gerar o maior fluxo de visibilidade, o maior fluxo de pessoas no menor período de tempo. É por isso que eu pago. Aliás, esse é um ponto a ser também comentado, porque as abordagens orgânicas, elas sempre são construídas a médio e longo prazo. Eu não consigo ter uma abordagem orgânica tão poderosa que seja capaz de gerar resultados rapidamente. Mesmo que eu tenha muito dinheiro para investir em conteúdo, para investir na construção dessas comunidades, existe uma coisa dentro dessa questão do buzz e do boca a boca e do diálogo que tem a ver com a autenticidade. A autenticidade que é reflexo da confiança que foi gerada por um relacionamento já constituído. E aí isso se constrói com o tempo. Portanto, as abordagens orgânicas, elas têm sempre uma perspectiva mais de médio e longo prazo. E aí entra a minha estratégia de abordagem inorgânica, onde eu vou, por um lado, começar a construir essa infraestrutura de conteúdo, de relacionamento, de diálogo e de presença da marca no digital. Já falamos, inclusive, sobre isso, né? Presença e encontrabilidade na marca no digital, num dos últimos episódios do Talk to Biz. Por outro lado, eu trabalho para impactar o maior número de pessoas possível e as pessoas certas no contexto certo. Portanto, a troca é sempre de investimentos por tempo e pelo número de pessoas alcançadas. A gente sabe que uma abordagem orgânica, ela muitas vezes tem sim o potencial de atingir um grande número de pessoas. A grande questão é que, para isso acontecer,
ou eu já tenho essa estrutura toda muito bem construída e consolidada, eu já tenho muitos seguidores ali que são leais, já tenho um público extenso que é engajado em relação à minha marca, ou então eu conto com a sorte. É quando acontece o famoso efeito viral, que simplesmente as pessoas gostam ou se atentam para algum detalhe daquela mensagem e surge um movimento de compartilhamento espontâneo. Então, em algumas situações, de fato, acontece. Por isso a gente tem os memes, os fenômenos aí da internet, porque eventualmente alguém está no lugar certo na hora certa, solta uma mensagem que angaria a simpatia do público e isso é compartilhado de forma espontânea. Mas esse também é um movimento que é impossível de ser previsto. Eu não tenho como saber exatamente o que vai viralizar hoje, o que vai viralizar amanhã, o que vai viralizar na próxima semana. A estratégia orgânica, ela não pode ter isso como ponto de partida, nem como objetivo. Eu tenho que mirar sempre no médio e longo prazo para construir essas estruturas de relacionamento, construir essas estruturas de diálogo, porque isso sim vai dar sustentação à minha marca no futuro. Mais do que isso, eu estou também construindo relevância. A partir do momento que eu estabeleço esses vínculos e as pessoas percebem que o que eu estou trazendo, o que eu estou levando de diálogo, ou o que eu estou levando de comunicação e de conteúdo agrega algo para a vida delas, é fato que essas pessoas vão dar mais atenção àquilo que a gente está produzindo e a tendência é que elas permaneçam na nossa comunidade. Na nossa comunidade ou no nosso ecossistema. A gente não pode esquecer também que hoje existe uma grande disputa por atenção. A gente tem muitas opções de consumo de conteúdo, de comunicação, de relacionamento, de diálogo, principalmente no digital. Então não é fácil manter esse público engajado e manter esse público efetivamente atento àquilo que a gente está produzindo. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre essa perspectiva com foco no médio e longo prazo e com foco na construção de relevância e autenticidade. Sem isso, todo esse esforço de conteúdo, ele pode até gerar alguns bons impactos positivos em alguns momentos, em situações pontuais, mas ele não se alavanca, ele não ganha sustentação ao longo do tempo. Por outro lado, eu preciso sim continuar investindo nas estratégias inorgânicas, eu preciso continuar impulsionando. Não significa dizer que precisa ser aquele impulsionamento meio que burro, linear, que simplesmente as pessoas replicam os esforços como faziam nas mídias tradicionais. É preciso fazer uma adaptação, uma customização para cada plataforma, até porque os consumidores adotam perfis e condutas diferentes em cada um desses ecossistemas digitais. Portanto, o mesmo consumidor pode estar mais apto a consumir ou receber uma mensagem em uma determinada plataforma e não tão apto em outra plataforma. Por isso, todo esse esforço de abordagem inorgânica não é simplesmente colocar dinheiro e despejar anúncio. Isso poderia funcionar até, uma abordagem mais linear e massificada, em tempos onde você tem a mídia tradicional com um grau de concentração muito grande. Hoje, quando você fala em plataformas de mídia digitais, o grau de pulverização é gigantesco. Portanto, não dá para você pensar como se pensava nos anos 80, se eu fizer um anúncio no horário nobre da principal emissora de TV do país, que era a Globo, eu certamente atingiria um quantitativo máximo da população. Hoje você não tem nenhuma plataforma no digital ou mesmo nas mídias tradicionais que garanta esse tipo de resultado. Mesmo nas mídias tradicionais, o público está pulverizado. Então eu tenho que fazer sim um recorte por segmento, um recorte comportamental, um recorte demográfico e entender que em cada plataforma, no digital, esse público vai ter dinâmicas de diálogo diferentes. Isso inclusive não vale só para as abordagens inorgânicas, mas também para as abordagens orgânicas. Com uma eu construo relevância, autenticidade e gero essa sustentação a médio e longo prazo. Com a outra, eu impulsiono, eu gero maior fluxo de pessoas, eu amplio esse alcance da minha oferta, da minha marca, dos meus pontos de contato, e as duas abordagens, orgânica com inorgânica, trabalhando em sinergia, elas vão potencializar os melhores resultados no digital. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, estou nas principais plataformas sociais. Você me encontra no LinkedIn como Bruno Garcia, no Instagram como Bruno_TalkToBiz. Me adicionem, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas pra gente tratar
aqui nos próximos episódios. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas de podcast, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que você nos encontra. Você pode ir direto na fonte, anchor.fm/talktobis, ou nos nossos endereços virtuais, talktobis.com e talktobis.com.br. Sempre deixo o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. É uma iniciativa ainda pequena, mas já tem muito conteúdo de qualidade por lá, então vale a pena conhecer Talk to Biz no YouTube. E por fim, deixo aquele pedido de sempre. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui e entende que esse conteúdo agrega valor aos seus estudos, agrega à sua experiência profissional, agrega aos desafios que você tem no seu dia a dia profissional, compartilhe. Indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.